Porque ele fica vendo assim, com o chat tanto o chat do Zoom como o chat. Gente, a gente vamos dar início, só para esclarecer, se travar, se não conseguir ver a apresentação, alguma dúvida, fale com o Cláudio ou com o Kert, porque às vezes eu apresento e o pessoal fica ligando para mim, mandando WhatsApp, e aí termina, a gente, aí fica no mudo aí. Então, termina sem eu ter esse feedback aí, porque eu fico concentrado aqui na apresentação. Gente, vamos dar abertura à AGE, né, a Assembleia Geral Extraordinária, com a temática, a apresentação da Lei Orgânica e informações sobre a PEC 18/2025. Né? Eu queria mostrar, está na tela e na apresentação, a metodologia da AGE. A gente vai falar, eu vou falar sobre a apresentação dos temas, em seguida eu falo dos próximos passos, em seguida espaço para defesa e sugestões e votação da proposta. Tá? Se essa lei orgânica, se essa minuta dessa lei orgânica é a que está, na essência, foi aquilo que a gente já conversou, foi feitos os ajustes técnicos e aí é necessário fazer essas ponderações aqui. Então, e ao final a gente faz a votação. Se a gente efetivamente vota nessa proposta, vota nessa minuta, e de acordo com essa minuta que a gente vai pleitear junto ao governo do Estado, junto ao SDS, junto à Alep, ou se a gente deixa a proposta do chefe de polícia, que estaria, em tese, tramitando aí, não sei, o andar dela. Né? Eu vou pedir autorização para inverter os pontos, que eu vou falar rapidamente sobre a PEC. Enquanto o pessoal está entrando aí, vou falar da PEC 18/2025. Havia, basicamente, 3 pontos que eram extremamente prejudiciais para a Polícia Civil. Um era a perda da exclusividade da investigação de crime organizado. Seria exclusivo da Polícia Federal, a gente perderia essa atribuição de investigar crime organizado, então isso seria extremamente prejudicial. A segunda era a determinação do Plano Nacional de Segurança pela União, né, e aqui a gente apenas e tão somente ser homologador das decisões da União, né, voltando a um Estado centralizador. E a guardas municipais. O texto do guardas municipais falava de que vedava que ele exercia policiamento comunitário, urbano e comunitário, e era vedada a atribuições de polícia judiciária. E isso no texto constitucional traria uma série de prejuízo, porque quando ele falava que apenas a polícia judiciária, dava a entender, né, de maneira oblíqua, que ele estava autorizado a fazer a apuração de crime. Então, as guardas municipais, o ciclo completo, começaria, infelizmente, pela guarda municipal. Tivemos a reunião, né, com a ajuda de Cândido, com a ajuda de Cláudio Borba, Claudinha também ajudou, a gente e a Adepol do Brasil. A gente caminhou uma série de situações, né, de textos legais para o relator, que é o Mendonça Filho. Ele entende também que não deve ter a exclusividade. Na realidade, a única pessoa que entende que deve ter a exclusividade é o ministro Lewandowski, porque o Senasp, de alguma forma, disse que também não aceitava, não acha certo, o Ministério Público também não acha certo, a Polícia Federal também não acha certo. Ele acredita também que a política nacional não vai ser feita só pela União, deve ser feita pela coordenação dos estados. Quanto a Guarda Municipal, ele também vai levar isso para uma regra de lei complementar. Então, em tese, os grandes problemas estariam resolvidos. Já agora, ele já se manifestou publicamente sobre isso, sobre os termos circunstanciados. Ele quer que, efetivamente, haja celeridade nos crimes de menor potencial ofensivo e que não seja uma atribuição exclusiva, né, nesses crimes de menor potencial ofensivo. Ele diz que, como cidadão, ele acha um absurdo. E aí a gente, como já estava essa guerra do TC, uma guerra praticamente perdida aí, a gente levou para ele o texto do novo Código de Processo Civil,
que, de alguma forma, minimiza isso e está entre as entidades, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, havia um entendimento dessa temática. Então é isso. Então, às vezes, a gente perde um pouco o foco, né, de luta de PGR, gratificação, de promoção, porque, às vezes, a categoria, a classe está, às vezes, por um fio, né? Então, deixando rapidamente essa PEC, essa atualização, porque, só para registrar, eles conseguiram uma emenda da deputada do Rio de Janeiro, no sentido da carreira única. Eles conseguiram 175 assinaturas, então iria ter a carreira única na Polícia Civil e o ciclo completo na Polícia Penal, na Polícia Rodoviária Federal, nas guardas municipais e na Polícia Militar. Então, se organizaram as entidades de classe, o que até a gente acha terrível, porque o próprio Simpol, o próprio Cobrapol, abre mão de atribuição, achando que isso vai ser bom para a carreira deles, né? Então, ele abre mão de uma série de investigações dentro do presídio, investigações na rodovia, né, para ter esse desejo aí, que é a carreira única. Mas conseguimos aí agradecer a Claudinha, agradecer a doutor Romano, doutor Darley, que entraram em contato com vários deputados que retiraram esses nomes. Regimentalmente está lá a emenda, mas perdeu muita força, porque foi retirado praticamente mais de 40 nomes. Só que a gente só não conseguiu contato com o Eduardo da Fonte e com o Lula da Fonte para retirada, mas os demais que teriam assinado, eles retiraram a assinatura, protocolaram a assinatura, e aí essa emenda perde muita força. O próprio relator, o Mendonça, ele diz que não vai querer, não admite pautas corporativas, né? Ele não admite que pauta corporativa, e ele disse para o Simpol, disse para a Cobrapol, que não vai admitir esse tipo de situação. Então é necessário a gente fazer esse apontamento, porque eu tive em Brasília 2 semanas, é necessário a gente fazer esse feedback. Muitas vezes o colega que está aí na base não tem situação, não tem noção dessa situação, e é necessário a gente informar isso à categoria. Doutor João Brito, se você... o seu microfone está aberto aí, doutor João Brito. Presidente, estou aqui prestando bastante atenção. Boa tarde aos colegas. Tá bom, beleza. É porque o seu microfone está aberto. Se você puder liberar, bloquear o telefone, o microfone. Então, vamos dar a entrada no segundo ponto, que é a apresentação da lei orgânica, né? Outra, né, já vieram me questionar, Diogo, essa proposta é a que vai para o governo, o chefe de polícia vai mandar outra proposta. Desde que eu estou aqui, há uma intenção do delegado-geral no sentido de pegar a lei de 2022, né, que foi feita com as entidades de classe, readaptar, mandar para o secretário de Defesa Social e, após a autorização do secretário de Defesa Social, ele apresenta as classes sem possibilidade de mudança, no sentido de que seja aprovada uma lei. Outro ponto, que é bom deixar claro, é no sentido que há um indicativo que essa lei orgânica não tenha impacto financeiro. O que eu tenho curiosidade de ver, porque como é que faz uma lei orgânica estruturante da categoria sem nenhum impacto financeiro. Eu tive a oportunidade de estar em Brasília, e aí tinha um coronel que estava fazendo a lei orgânica da PM, e eu perguntei a ele, a lei orgânica da Polícia Militar vai ter impacto financeiro? E ele disse, olha, é impossível. Já disse que não vai ter, né? Inclusive, a gente está até fazendo outra alteração aqui de quantitativo de policiais, porque foi criado mais outros batalhões. Então, a gente está fazendo também essa alteração de quantitativo de policiais, porque aumentou o batalhão, então tem que aumentar policiais e falar o quantitativo de policiais. Então, não tem como não fazer uma lei. Então, esse é o entendimento da polícia. E toda vez que a gente questiona,
A gente já pediu por diversas vezes, mediante ofício, para o delegado-geral. Ele não formou nem para a gente, nem para o Cipol, e estaria tramitando, talvez, na SDS. Esse é a princípio que teria de informação, né, que a gente tem conhecimento, que teria talvez enviado essa proposta. E, né, a gente conversando com o Antônio Moraes, né, falando sobre a proposta, ele disse: Diogo, fala aí já com a governadora, ela está esperando a proposta. Cadê essa proposta? Então, o governo tem muitas vezes lavado a mão. O secretário da Casa Civil também disse: olha, estou esperando, né? Áureo recentemente estava no curso de formação de peritos e médico-legista, e ele questionou: governadora, cadê a lei? E ela disse: estou aguardando, Áureo, estou aguardando. Então, é necessário que a gente aprove a nossa minuta. Eu confesso que eu acho que, não talvez pelo delegado-geral, mas talvez pelo SDS, talvez ele sente em cima dessa minuta e vá levando no banho-maria, né? Se a gente não pressionar, se a gente não mostrar o que quer, efetivamente esse negócio não vai sair. Então, é nesse sentido que a gente está aqui hoje, né? Para falar sobre as propostas, sobre o que brigar, porque no dia que ele apresentar, a gente tem que mostrar também ao governo, a gente quer isso aqui, a gente acha necessário isso, já tem muita previsão na Lei Orgânica Nacional e a gente quer a regulamentação de alguns benefícios que estão lá na Lei Nacional, tá certo? Então, vamos explicar passo a passo aí, né, deste eixo financeiro aí, desse eixo de benefício. Repassando, né, só a ajuda de custo, né, a ajuda de custo, né, praticamente é a mesma que temos agora, mas a diária ficou 5% sobre a remuneração inicial do OIP. Vê, esse critério foi utilizado lá em 2022. 2022, o chefe de polícia, na época, Neemias, foi criado um grupo de estudo, né, junto com o Simpol, com a Simpolcrim, a APOC, a própria ADEP trabalhou, não me recordo, acho que talvez o doutor Chico, o doutor Rodrigo trabalhou, o doutor Bruno trabalhou nessa, e lá ficou acertado que 5% da remuneração inicial do agente de polícia seria de diária. Então, eu preferia não mexer nesses valores para não destruir um trabalho que foi feito dentro das entidades lá. Então, ficou acertado que a gente não ia mexer nesses valores. Então, ficou aí 5%. Assim como a titularidade de 25%, lembrando que isso sempre é adicional, sempre tem caráter indenizatório. Então, esses foram valores já discutidos lá, já discutido no grupo de trabalho. Então, a gente preferiu não tirar nada para que não possa, de alguma forma, macular o trabalho que foi feito pelos colegas lá atrás, tá certo? Um trabalho legítimo que dos colegas que fizeram lá atrás. Então, isso, a gente só está trazendo isso aqui. O que é que houve de novo? Pode passar. A lei orgânica também fala de acumulação de funções, também esse percentual foi lá discutido lá em 2020, não foi discutido agora, a gente só manteve esses valores, né, em respeito aos trabalhos dos colegas que vieram lá atrás, todo esse adicional noturno, acumulação de função, o auxílio alimentação, o auxílio transporte. O que a gente fez agora foi a licença-prêmio em pecúnia, já que havia uma previsão na Lei Orgânica Nacional, ele foi cortado porque teria que ser atribuição do Estado, então o Estado agora tem que regular. Assim como ganhou-se uma ação coletiva dizendo que tem que pagar a licença-prêmio. Então, a gente regulamentou e fez no molde da Lei Orgânica Nacional. A cada 5 anos, 3 meses de licença. Então, a gente regulamentou e é a possibilidade de receber em pecúnio. Assim como já acontece na Polícia Civil da Bahia, aqui, já acontece aqui no TCE, então a gente regulamentou, deu as balizas para o pagamento dessa licença prêmio em pecúnia. Passando agora, o auxílio saúde, sim, isso é uma novidade, o auxílio saúde, sim, é uma novidade, então a gente colocou, a ideia é colocar os 3 modelos que são atuais, o modelo mais simples, que foi o único, pelo menos o único que eu vi, né, das polícias, foi do Mato Grosso do Sul, ou Mato Grosso do Sul, que é também igual ao da Alep, é apenas dar uma porcentagem, 10% do subsídio, 5% do subsídio, lá no Mato Grosso foi 5% do subsídio, lá só quem ganhou lá foi o delegado de polícia, os demais carreiras não ganharam, eles conseguiram lá implementar essa situação.
dá 5%. Esse tipo de modelo tem sido muito, pode passar, claro, tem sido muito criticado porque os tribunais de contas do Estado, do TCU, entendem que deveria ser de caráter, você tem que comprovar seu gasto com saúde. Então, tem o segundo modelo que a gente vai mostrar, que é o modelo inspirado no CNJ, no TJPE daqui, que é que você tem até 10%. Se você tem 40 anos e apenas gasta 500, R$1.000, você pode, até 10%, você pode ter esse reembolso de volta. Se você não comprovar esse valor máximo, você vai ter apenas o que você gastou. Esse é um modelo que o TCE, o TCU tem batido forte e é um modelo também que está sendo apresentado. E o terceiro modelo, que é o modelo da PF, do Distrito Federal, da Polícia Civil do Distrito Federal, é a utilização do FUNEPOL. A gente também colocou aí a necessidade de alteração da lei do FUNEPOL, mas é um modelo inspirado, um modelo que talvez incentive, inclusive, o policial. O policial que trabalhe mais, que vise o confisco de bens de traficantes, de corruptos. Esse dinheiro iria para o FUNEPOL e uma parte desse dinheiro seria pago também o auxílio saúde. Então, isso incentivava a polícia. Isso acontece, por exemplo, no âmbito da AGU, o fundo de honorários que é pago. Então, a gente colocou esses 3 modelos, né, para que não tenha problema aí, não alegue qualquer tipo de problema, mas está esses 3 modelos aí para que seja implementado, um dos 3. Então, basicamente, seria essa parte de financeira, então, a auxílio saúde, a acumulação, a titularidade, né, havia um ganho grande, né, de uma questão financeira, né, mas que a gente precisa se engajar nessa briga, porque eu recentemente recebi o ex-chefe de polícia de Goiás. Ele disse: Diogo, quando eu assumi a delegacia geral, eu perdi quase R$1.000, porque eu deixei de acumular algumas unidades. Então, é necessário que a gente tenha, isso tem praticamente todos os estados, essa acumulação, e aqui a gente tem uma acumulação absurda, na realidade é uma acumulação de faz de conta. Então é necessário, né, que a gente tenha isso. Às vezes, infelizmente, eu já escutei alguns colegas dizendo: pô, Diogo, se um delegado lá em Afrânio responder por 2 cidades, ele vai terminar ganhando uma gratificação maior que um diretor. Mas veja, ele está trabalhando com 2 cidades, ele tem uma responsabilidade por 2 cidades. Na realidade, que teria que ter um delegado titular ali, se ele está ganhando 10%, 20%, ali tem que ter um salário de 100%. Então, essa substituição é paga. No Natal, por exemplo, se paga 33% pelo que responde. Então, isso não é bom só para o delegado, isso é bom para a gestão, porque ela consegue motivar financeiramente o delegado que queira responder por essa cidade. Então, isso é extremamente importante e é necessário o engajamento da classe para que a gente possa, né, não é admissível o cara receber R$300 respondendo por delegacia. Fica a teoria de Vampeta, né? Finge que paga, que eu finge que eu acumulo lá, né? Fica lá tocando foda-se para depois né, apagar incêndio. Só volta um pouquinho. O outro eixo que é extremamente importante é o ajuste na pensão, tá? A pensão, a integralidade de paridade seria para todos agora, com ajuste na pensão. Porque a última lei, ela tinha uma pegadinha a lei que deu a paridade e integralidade, que daria a integralidade de paridade apenas para os servidores que entraram até 2003. Então, a gente, novamente, já também com o norte na Lei Orgânica Nacional, pensão com integralidade e paridade para todos, né? Assim como já acontece na Polícia Militar, tá? Não é nenhuma novidade. Então, esse eixo de previdência é importantíssimo aí para quem tem filho, para quem tem esposa, para quem está trabalhando diariamente aí na luta, é extremamente importante. Eixo de prerrogativa, né? Algumas prerrogativas aí que a gente também, a inamovibilidade, né? Agora seria no base igual praticamente que tem no Ministério Público, com base no Conselho Superior, por 2/3, seria uma inamovibilidade relativa. O Conselho Superior de Polícia como órgão revisional, né? A própria revisão, inclusive de demissão.
Os termos de ajustamento de conduta é algo extremamente importante, né? Tem colega que levou, né, uma canetada por uma simples coisa, podendo ter um termo de ajustamento de conduta aí. O fim da cassação de aposentadoria, né? A aposentadoria hoje você paga para se aposentar e não caberia isso, né? Antigamente a aposentadoria não tinha esse caráter contributivo, né? Então, agora com caráter contributivo é um enriquecimento lícito, né, que é esse fim da cassação. A doutora Cláudia colocou essa pauta da policial mulher, né, o respeito de assédio, a situação de maternidade. Então, foi também colocado um capítulo específico aí de apoio à policial mulher. A lista tríplice para o delegado-geral de polícia, a gente debateu muito também com o escritório que fez. Todo mundo acredita que é extremamente difícil ocorrer, mas eu acho que é necessário a gente brigar, e se não der, pelo menos que seja uma consulta, né? Seja algo consultivo, né? E outro ponto importante, e que a gente deve debater, é justamente a gente ter autonomia, não de receber o que a gente quer, mas pelo menos de dizer ao Estado quanto a gente precisa para prestar um bom serviço público, quanto é necessário se arrecadar, quanto é necessário se investir, quanto é necessário para recontratar, para qualificar. Então, é necessário a gente ter uma proposta, a gente fazer a proposta e encaminhar, né, para o governo do Estado essa proposta, para dizer, olha, se vocês querem um bom serviço, se você quer uma polícia que possa combater o crime organizado, se você quer uma polícia, a gente precisa dessa proposta. Isso seria o ideal. Então, a gente precisa, pelo menos, ter essa autonomia de mandar essa proposta. É o que a gente chama de autonomia financeira mitigada, já que a gente não tem esse repasse obrigatório, como acontece com a Defensoria Pública, Ministério Público, Poder Judiciário, a Alep, a gente pelo menos tem o dever de encaminhar isso, dizer, olha, Estado, a gente precisa disso aqui para... Assim como a gente tem que ter os dados, a gente estava discutindo hoje pela manhã, de saber o quanto a polícia também arrecada, né? Seja com os TFUSP, né, que é a taxa de veículo, né, de perícia de veículo, taxa no CORE também tem haver alguma taxa aí para pagamento de fiscalização, de parques, hotéis, motéis, tem uma taxa de fiscalização ali, de poder de polícia, que também havia uma arrecadação até interessante, até uma época dessa. E também com confisco criminal, né? Quanto é que confisca? Quantos carros são alienados de traficante, bloqueados? Quantas bitcoins, quantos criptoativos são bloqueados, são revertidos aí, para que se vire isso receita da polícia. Então, a gente precisa saber se a gente por exemplo, superavitário, né? Se é muito superavitário, se é pouco, né? As procuradorias e as secretarias da Fazenda são extremamente ganham bem hoje, porque elas demonstram, olha, eu gasto 1 milhão, mas eu arrecado 2 milhões. Assim como a Procuradoria diz, olha, eu gasto 1 milhão aqui, mas eu arrecado 2 milhões. Eu ainda comprovo, tem uma correlação que quanto mais eu ganho, mais eu arrecado, mais é bom para o Estado. Então, é necessário a gente, pelo menos, ter esse balancete, mostrar isso, ter esses dados para mostrar também isso para o governo do Estado. E aí, eu posso mandar aí a apresentação, né, falando sobre a ajuda de custos, as diárias, está aí no artigo 93, né, falando dos percentuais, né, tem inclusive outro que eu não gosto nem de falar, que é o auxílio funerário, ninguém quer ter esse aí, mas o adicional de tutelaridade, o adicional de adjunto, o adicional, pode passar? O adicional de cumulação de delegacia, lembrando que esse trabalho, praticamente todo ele foi feito em 2022, um grupo de trabalho que o chefe de polícia na época, Neemias, né, coordenado por Benedito. Então eu não tirei R$1 daí, não tirei 1 centavo, botei todos os valores que foram discutidos à época lá. Só trouxe aqui para renovar. A única inovação que foi feita foi no auxílio saúde, já que tinha sido estabelecido na lei orgânica e não tinha na minuta de 2021, 2022. Também aí o adicional noturno, também é o mesmo valor que foi feito lá atrás, o auxílio alimentação, o mesmo valor. O que houve mudança foi no auxílio saúde, a extensão da aposentadoria para os aposentados do auxílio saúde, o auxílio transporte, o mesmo valor que foi discutido lá em 2021, 2022.
E aí, é o que a gente fala dos próximos passos. A gente decide aqui, a gente conclui essa minuta, ainda tem um tempo de ajuste técnico aí, mas seria, na essência, seria isso. Ou a gente conclui, Diogo, é essa minuta que a gente quer, ou a gente diz, não, Diogo, a gente espera pelo chefe de polícia. Pelo andar da carruagem, eu acho que não sai, sabe? Assim como aconteceu na minuta de 2021, 2022, esse negócio se senta, né, o secretário senta nessa lei orgânica e esse negócio efetivamente não sai. Então, a gente precisa, já que eles estão pedindo, toda vez que a gente entra em contato com o governo, eles dizem, cadê a minuta, me dê a minuta, me dê a minuta, a gente precisa dizer, olha, é essa minuta que a gente quer, é isso que a gente deseja, é isso que a categoria quer. Eita, só voltar. Então é essa, né? E aí, aprovando, terminando os ajustes técnicos, entrega da minuta para o governo, para a Alep, para a SDS, para a PCPE. Depois a gente continuou, né? Desde ontem, estava no grupo JC ontem, também fomos no grupo CBN ontem, para falar sobre avanço das facções criminosas. É um ponto que o Estado tem como combater o avanço às facções criminosas, ajustando, fortalecendo as polícias civis. Então, é outra faceta aí no avanço das facções criminosas. Então, sábado ou domingo deve sair um editorial sobre isso. Próxima semana, possivelmente, um debate sobre isso, né, na CBN, nos programas de rádio. Essa campanha, já começamos com a divulgação de outdoor junto com o Simpol e também, em seguida, reuniões seccionais, como aconteceu na paridade de integralidade. A gente discutiu na seccional, no Sertão foi via Zoom, mas eu tive a oportunidade de ir para Caruaru, eu acho que para o Palmares também terminou indo. A ADIM se reuniu aqui, todos os delegados seccionais se reuniram aqui, então a gente volta a brigar sobre isso. Então, meados do governo, a gente tem que estar com essa pauta pronta, né, entregar isso, para que, efetivamente, não houve movimentação do governo, a gente comece a pensar com as medidas de mobilização da categoria. Então, ficaria aí... Ficou 15 de novembro, né? Porque... Deixa eu passar lá. A entrega, por exemplo, a gente está querendo entregar na Alep, para a Comissão de Segurança Pública, fazer a mesma apresentação que a gente fez aqui para a Comissão de Segurança Pública. Então, eles ficaram de marcar essa data. Então, assim, como a gente não tem essa data lá, a gente preferiu, mas por isso a gente colocou meados de setembro, efetivamente não caminhar, a gente começa com as medidas de mobilização. Fica agora, quem quiser sugestões, reclamações, perguntas, algum tipo de esclarecimento, não sei se está aberto o chat aí. Vê se alguém falou, porque na minha apresentação só fica... Como ficou as progressões na carreira? Tá também. Está aí, Fábio. A minuta também apresenta isso. A gente pegou, da forma como foi da outra vez. Ele perguntou como é que ficou a situação da progressão das carreiras. A gente pegou a minuta de Simone, que eu costumo dizer que é o projeto Simone. O escritório adaptou, fez algumas correções lá. A gente já tinha discutido isso, de o final da carreira chegar no 14º ano de polícia. Então, seriam 3 anos de substituto, 5 anos que é AP2, 5 anos que é AP1, no 14º você ficaria no 14º você chegaria para especial. E aí a gente questionou isso, se questionou os colegas que já estão como que é AP1. Então ele não ficaria porque esse projeto de Simone trazia isso, essa barreira, teria que ter 14 anos de polícia, mas foi feito esse ajuste para que possa a turma de Kert, a turma de Tainá,
contar esses 5 anos, já contar esses 5 anos, sem contar a base de 14 anos. Então, foi feito esse ajuste e foi feito com todas as carreiras, né? As carreiras do Simpol, do médico legista, todas foi feito lá para que não teria cabimento a de delegado de polícia. E é assim no Distrito Federal, é assim na Polícia Federal, não teria cabimento de, os policiais vão progredir com 14 anos e o Simpol, os peritos, os médicos legistas vão ser apenas com 24, 25, 26 anos. Então, não tem nenhum sentido. A gente mais ou menos uniformizou isso para que haja esse sentido. Ficou esclarecido quem foi que perguntou? Veja, tem que ver quando é que vai ser aprovada essa lei. Mas a gente colocou toda a regra de transição, né? Porque na lei atual havia aquela brecha de que não havendo pessoas concorrendo à vaga, você poderia subir diretamente. Então, tem que ver quando é que vai ser aprovada a lei, né? Então, não tem. Mas a gente está aproveitando esse tempo que você já tem na sua classe. Fica aproveitado para efeito do reenquadramento na classe superior. Se o colega tu está em quanto tempo que é a P1? É, 3 anos. Em tese, teria que cumprir mais 2 anos para ir para que é a AP especial. Não, 3 anos é os 40 primeiros, né? Tu é dos 40 primeiros. Em tese, pegaria essa regra de transição, que é uma transição difícil também, tá? Me parece que no Ceará aconteceu algo nesse sentido, a pessoa é promovida com 15 anos, mas quem está na carreira se promove com 10, com 11 anos. No grupo do Zoom. Bem, então a gente vai para a votação. Se é essa minuta aqui, se a gente vota, se for escolhida essa minuta aqui, elaborada pela associação e pelas demais, né, fiquem como estão. Então, fica aprovada aí a minuta da ADEP para que a gente possa encaminhar ao governo do Estado, encaminhar a ALEP, encaminhar a SDS, encaminhar ao chefe de polícia, para como forma de eles não mais informarem que não teria o recebimento dessa minuta. É importante que se diga que vai haver uma lei orgânica estadual. Alguém vai fazer. E nós começamos agora a mostrar o que realmente nós queremos. Então, se a gente não vai estar de frente, vão colocar o que querem. Agora mesmo, se a gente não apresentar aqui, o Simpol vai apresentar, porque isso aqui foi feito a várias mãos. Artigo por artigo. Sim, grande parte se aproveitou de lá, mas também muita coisa fomos nós, pensando coletivamente. E o bem de todos, o máximo o possível. Então, se por acaso nós não apresentarmos, o Simpol vai apresentar e nós vamos ficar para trás. Se por acaso só o chefe de polícia apresentar, nós não temos o nosso contraponto.
Então, é muito importante a gente mostrar que nós queremos a nossa autonomia e que nós temos, sim, uma voz. Então, é isso que nós estamos incitando vocês a entenderem. Eu acredito que muita gente não percebeu ainda a importância de toda essa movimentação. Por isso que nós vamos, nas seccionais, a gente vai procurar vocês, vai explicar melhor, para poder ter poder observar essa magnitude. Nós estamos com um problema muito sério, como disse Diogo, lá em Brasília, um problema sério em nível nacional. Querem carreira única, querem essa PEC da segurança. Então, a gente tem que lutar milímetro por milímetro. O momento atual é diferente do que nós tínhamos lá atrás. Para muita gente, a figura do delegado de polícia, se possível, até acabava. Para outros, acha que realmente tem que começar, como polícia, como nos Estados Unidos, né, a carreira única. Seja como for, se nós não nos avivarmos e estivermos presentes em todas as instâncias, vão passar por cima da gente. Então, a ideia é essa, é nós estarmos presentes em todas essas situações. É não deixar o governo do Estado fazer o que bem entende. Nem o governo do Estado, nem a União. A gente tem que mostrar que nós estamos atentos e que nós estamos ativos. Nós já tivemos uma experiência lá atrás de união e nós percebemos que o governo retroagiu e fez algo que em outros estados não foi feito. Aqui foi melhor. Então, a gente tem que mostrar essa força, meus amigos. Essa união, que nós estamos sólidos, que a gente está brigando por um ideal só. Ou seja, que a gente não vai deixar que qualquer um diga o que a polícia vai ser, o que o delegado de polícia vai fazer. Então, essa a nossa briga atual. É mostrar que o delegado de polícia, que a delegada de polícia tem que ser ouvida. Quantos planos aí que estão sendo feitos de segurança pública e não nos escutam? Não escutam a polícia, não procuram saber como é que isso é possível? Então, está na hora da gente mostrar que a gente existe e que a gente não vai admitir esse tipo de coisa. Então, assim, ao nosso ver, é muito importante que a gente esteja agora apoiando essa lei e, se tiverem alguma dúvida, depois nós explicamos bem direitinho, mas, mais uma vez, eu quero dizer que se nós não apresentarmos, outra pessoa vai apresentar, e, mais uma vez, a gente vai ficar para trás. Coisa que a gente tem que refletir, se já não é hora de realmente a gente botar o pé na frente e dizer, não vai ser do jeito que vocês querem. A de Marcelo, né? Há um prazo para aguardar a resposta do governo. Veja, a gente botou meados de novembro, porque na Alep, eu tinha até esclarecido isso aqui a Guilherme Kert, que na Alep a gente ficou de fazer essa mesma apresentação lá, né? A gente fez uma apresentação mais voltada aqui para a parte financeira, lá a gente vai fazer outra apresentação, né, no tocante de proximidade, né, uma apresentação mais diferente lá para os deputados da Comissão de Segurança Pública e Defesa Social, né, que o presidente é Joel da Harpa. Então, eles ficaram de agendar, né, essa apresentação que a gente fez aqui, lá. Então, por isso que a gente deu mais ou menos meados. Ele se reúne às terças e quartas-feiras. Então, ele está tentando encaixar essa reunião para ser antes do recesso, já que há um recesso parlamentar aí no final de novembro. Não mas na Alep ele ficou de dar uma data aí. Não, isso. A resposta que a gente quer ter é isso. Até meados de novembro, né? Não deu uma data precisa aí, justamente por causa desses outros eventos, mas até meados de dezembro a gente espera ter uma resposta do governo, se vai haver, se não vai haver,
para a gente iniciar, e aí eu venho aqui, né, novamente convocar a categoria para iniciar a medida de mobilização, para que a gente possa né, destravar essa pauta aí com o governo. Lembrando que esse é um momento extremamente positivo. Toda essa correria, porque a gente sabe que já, depois do dia 15 de novembro, já vai haver o recesso parlamentar. E agora a eleição já começou, mas vai ser realmente toda a campanha começa agora, dezembro, janeiro. Então a gente tem que aproveitar esse momento em que o governo está suscetível. É por isso que nós também corremos, porque a gente está aproveitando um momento para botar a faca no pescoço. Então essa é a ideia. É bom falar sobre isso. E a gente vai entregar para a governadora. A gente vai, não é ela? Ela não está pedindo? Então a gente vai entregar a ela. Agora a gente vai fazer toda uma campanha por trás disso. Eu queria comentar também essa questão do crime organizado, que nós estamos aproveitando esse momento para mostrar o nosso valor enquanto gestores. Porque se lá em Brasília querem diminuir, tem toda essa campanha para isso, nós temos que mostrar, né, essa campanha para passar tudo para a Polícia Federal, nós temos que mostrar o nosso valor. Então, nós temos nós temos duas coisas. Nós temos um problema grande, que é o crime organizado, e nós temos uma pesquisa feita pela Bloomberg, mais alguém, falando que mais de 60% da população acredita na Polícia Civil. Nós somos a instituição com maior credibilidade no Brasil. Então, a gente tem que aproveitar esse momento, momento de eleição, momento em que nós estamos com tanta credibilidade, quer queira, quer não, mas está por pesquisa, feita agora em agosto de 2025, e aproveitar esse momento que urge, antes desse recesso lá da Assembleia. Gente, se não tem mais perguntas, a gente dá como aprovada a minuta feita pelas entidades. Em seguida, a gente encaminha para o governo do Estado, encaminha para a Alep, para a Secretaria de Defesa Social e para o delegado-geral, para informando que é essa minuta que a gente deseja para a Polícia Civil. Tá certo? Mais alguma coisa? Bem, lembrando que quem quiser tirar alguma dúvida, algum esclarecimento, sabe meu telefone pessoal. Eu tenho dificuldade de falar em grupo, mas quem vem no meu pessoal, eu sempre dou o feedback o mais rápido possível. Então, eu agradeço a participação e a gente vai seguir nos próximos passos para tentar a aprovação da lei orgânica. Pronto, vou encerrar aqui, tá certo, gente? Obrigado. Deixando novamente à disposição para quem quiser tirar dúvida e algum esclarecimento.